Ora, muito bom dia. Hoje, quarta-feira, dia 16 de junho de 2021, vamos prosseguir nesta caminhada da leitura do livro de Francisco de Gouveia, A História de Lobão da Beira e de suas famílias. Hoje vamos aqui dar nota do que foi a participação dos lubanenses nas várias guerras que assolaram o país e não só, e as consequências que daí resultaram, nomeadamente os mortos que essas guerras provocaram na população de Lobão da Beira. Vamos aqui começar pela Guerra da Restauração. Vou aqui fazer um preâmbulo, vou fazer aqui um enquadramento, não é, para aquelas pessoas menos familiarizadas com estas guerras, não é? E vou falar aqui um bocadinho da Guerra da Restauração. Vou dar aqui 2 ou 3 tópicos para que de facto se possa perceber do que é que estamos a falar. Portanto, a Guerra da Restauração basicamente foi um conjunto de confrontos armados travados entre o Reino de Portugal e da Coroa de Castela, desencadeados após o início da Guerra dos Segadores, ou sublevação da Catalunha. Estes confrontos armados estenderam-se por um período de cerca de 28 anos, entre 1640 e 1668. Estes confrontos tiveram início no golpe de Estado da restauração da independência de 1 de dezembro de 1640, que pôs fim à monarquia dualista da dinastia filipina, que se tinha iniciado em 1580, e terminaram com o Tratado de Lisboa de 1668, assinado em nome de Afonso VI de Portugal e Carlos II de Espanha, pelo qual ficou definitivamente reconhecida a independência do Reino de Portugal. Portanto, este período, entre 1640 e 1668, caracterizou-se por confrontos periódicos entre Portugal e Espanha, tanto com pequenos enfrentamentos, coisas mais ligeiras, como graves conflitos armados, dos quais muitos deles foram ocasionados por conflitos de Espanha e Portugal com potências não ibéricas. A Espanha, nomeadamente aqui os nossos vizinhos, participaram na Guerra dos 30 anos até 1648 e na Guerra Franco-Espanhola até 1659, enquanto Portugal participou na Guerra Luso-Holandesa até 1663. A frente manteve-se estática, pois a Espanha esteve fundamentalmente à defensiva até 1659, dada a prioridade que a corte madrilena outorgou a sufocar a sublevação da Catalunha. E isso também permitiu que, de facto, nós conseguíssemos repor a nossa independência e libertarmos-nos do jugo espanhol. Portanto, o domínio de Portugal pela dinastia, e agora vamos aqui, portanto, eu agora fiz este introito, que é da minha, portanto, não tem a ver com o livro, e vamos aqui passar então à leitura do livro de Francisco de Gouveia. Portanto, Guerra da Restauração, 1640. O domínio de Portugal pela dinastia filipina de Espanha efetivou-se entre 1580 e 1640. Em 1640 houve uma conspiração seguida de ataque ao Palácio da Independência em Lisboa, que veio confirmar a soberania portuguesa. Os espanhóis, que ainda se debatiam com a Guerra dos 30 anos, não reagiram logo e só em 1658 é que invadiram Portugal. Nas batalhas da linha de Elvas e no período que seguiu, faleceram os seguintes militares de Lobão. António Dias do Casal faleceu em 16 de abril de 1648. Faleceu na fronteira de Elvas. Manuel Fernandes do Alcoce faleceu em 26 de outubro de 1658 em Elvas. Era casado e filho de Manuel Fernandes e de Maria de Figueiredo da Vila José. Era soldado e faleceu em Elvas. Domingos Alcoce faleceu em 13 de agosto de 1659 aos 26 anos. Era filho de Francisco João e irmão de Manuel Rodrigues. Nota, faleceu no cerco a Badajoz. Passamos agora à lista recebida dos soldados mortos em Elvas na Guerra da Restauração. O António do Alcoce faleceu em 24 de agosto de 1659 aos 26 anos. Era filho de António Gomes, casado com Maria de Abranches. Nota, morto na guerra.
Manuel do Alcoce faleceu em 24 de agosto de 1659, aos 26 anos. Era filho de Isabel Henriques e casado com Filipa Fernandes. Nota, morto na guerra. António da Vila José faleceu em 24 de 8 de 1659. Era filho de António Martins. Nota, morto na guerra. Manuel do Alcoce faleceu em 24 de agosto de 1659. Era filho de Maria Antunes. Nota, morto na guerra. João Casal faleceu em 24 de agosto de 1659, aos 21 anos. Era filho de Francisco de Figueiredo e de Cristina Rodrigues. Nota, morto na guerra. Portanto, como não são muitos nomes, e também é uma forma de nós homenagearmos estas pessoas que de facto morreram pela pátria, portanto, eu neste caso resolvi dar aqui nota dos nomes, embora aqui alguns tenham só o primeiro nome, outros só dois nomes, mas fica aqui a minha homenagem com esta leitura a essas pessoas, a essa gente, a esses jovens, não é? Que morreram cedo, não é? Morreram novos, fruto desta guerra da restauração. Vamos agora falar também das consequências e que também teve vários mortos, foram 2 mortos em Lobão, que foi a Guerra dos 7 Anos. Portanto, a Guerra dos 7 Anos, e agora sou eu que vou fazer aqui uma introdução, não é? Me referi há bocadinho relativamente à Guerra da Restauração, também enquadrar um bocadinho o que é que foi a Guerra dos 7 Anos, e isto não está escrito aqui no livro, sou eu que vou falar sobre isto. Portanto, a Guerra dos 7 Anos foi uma série, teve a ver com uma série de conflitos internacionais que ocorreram no século XVIII, durante o reinado de Luís XV, entre a França, a monarquia de Habsburgo e os seus aliados, portanto, a Saxónia, o Império Russo, o Império Sueco, a Espanha, isto de um lado, e a Inglaterra e Portugal, o reino da Prússia, o reino de Hannover, do outro. Os fatores que desencadearam a guerra foi a preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e o poderio de Frederico II, o grande rei da Prússia. As disputas entre a monarquia de Habsburgo e o reino da Prússia pela posse da Silésia, que era uma província alemã, uma província oriental alemã, que passara ao domínio prussiano em 1742, durante a Guerra da Sucessão Austríaca. E a disputa entre a Grã-Bretanha e a França pelo controle comercial e marítimo das colónias das Índias e da América do Norte. Esta Guerra dos 7 Anos também foi motivada por uma disputa de territórios situados em África, nomeadamente, mas também na Ásia e na América do Norte. A fase norte-americana, da denominada Guerra Franco-Indígena, ou Guerra Francesa Indígena, de qual participaram a Inglaterra e as suas colónias norte-americanas contra a França e os seus aliados algonquinos, pronto, também teve a ver aqui com esta Guerra dos 7 Anos e também entroncou aqui na Guerra dos 7 Anos. A fase asiática iniciou o domínio britânico nas Índias. Portanto, esta Guerra dos 7 Anos teve como consequência o domínio das Índias por parte do Império Britânico. Foi o primeiro conflito a ter caráter mundial, e as suas consequências, o seu resultado é muitas vezes apontado como um ponto fulcral que deu origem à inauguração da Era Moderna. Portanto, esta guerra foi precedida por uma reformulação do sistema de alianças entre as principais potências europeias, a chamada Revolução Diplomática de 1756, e caracterizou-se pelas várias e sucessivas derrotas francesas na Alemanha, no Canadá e na Índia. O conflito terminou com a vitória da Grã-Bretanha e dos seus aliados. Portanto, feita aqui só esta introdução relativamente à Guerra dos 7 Anos, para percebermos o que é que esteve aqui em causa, diremos que, basicamente, o seu enquadramento e o seu contexto foi o que eu acabei de referir. Portanto, diz agora aqui, voltando aqui ao livro, Guerra dos 7 Anos, com o título: Durante a Guerra dos 7 Anos houve incursões no norte do país com escaramuças em Miranda do Douro e Chaves. Faleceram, portanto, os lubanenses que faleceram foi o Manuel João, da Vila José, faleceu em 18 de agosto de 1764. Nota, morreu na guerra de Trás-os-Montes. Morreu também o Simão, de Várzea, em 9 de novembro de 1826. Era soldado do regimento número 11 da Praça de Aveiro, morreu por não ter aguentado uma marcha militar. Pronto, a Guerra dos 7 Anos teve aqui, a consequência da Guerra dos 7 Anos nos lubanenses foram 2 mortos, 2 soldados mortos nessa mesma guerra,
a Guerra dos 7 Anos. Portanto, agora vamos aqui às guerras liberais ou a Guerra Civil Portuguesa, não é? Também denominada, e sou eu agora, ainda não estou no livro, agora sou eu também aqui nas guerras liberais, a fazer aqui também uma nota introdutória. Portanto, as guerras liberais, ou a Guerra Miguelista, ou também conhecida pela Guerra dos Dois Irmãos, foi uma guerra civil. Portanto, Portugal esteve em guerra civil, travada no nosso país, não é? Entre os liberais, os constitucionalistas e os absolutistas, sobre a sucessão real que durou de 32 a 34, 1832 a 1834. Em causa estava a sucessão do trono português. Portanto, isto basicamente haviam as duas correntes, baseavam-se em quê? Os liberais tinham uma visão mais moderna da monarquia, uma visão mais, portanto, era uma visão constitucionalista, uma visão que já não se baseava na Constituição das Cortes, era uma visão mais liberal, menos absolutista, ao passo que os miguelistas ou absolutistas tinham uma visão da monarquia, uma visão muito mais retrógrada, muito mais fundamentalista, muito mais limitativa em termos dos direitos das populações. Portanto, isto de facto levou aqui a uma guerra civil, não é? Entre estas duas fações. As partes envolvidas, de facto, foram o Partido Constitucionalista, progressista, liderado pela Rainha Dona Maria II, a Rainha de Portugal, com apoio do seu pai, o Dom Pedro IV, imperador do Brasil, não é? E o Partido Absolutista de Dom Miguel, portanto, Dom Miguel, irmão de Dom Pedro, Dom Pedro IV, e também filho e irmão de Dom Pedro IV, neste caso. O Reino Unido, a França, a Espanha e a Igreja Católica participaram também, indiretamente, no conflito. Portanto, basicamente, era isto que estava aqui em causa. Portanto, Portugal viveu durante alguns anos aqui este clima muito complicado de guerra civil. Portanto, agora voltamos aqui ao texto de Francisco de Gouveia, que tem como título Guerras Liberais, e aqueles que de facto faleceram nessas guerras liberais, cuja nota introdutória há bocadinho referi, para percebermos o contexto do país nessa época. Portanto, faleceram João Marques Lopes de Várzea, faleceu em 5 de março de 1833, era casado com Maria Marques Diniz, pertencia às milícias de Besteiros e foi morto durante as guerras liberais em Paranhos, Porto, e veio enterrar em Lobão a 11 de março de 1833. Faleceu também Luís Marques da Cunha de Várzea, faleceu em 30 de março de 1833. Veio comunicação do reitor da Praça de Almeida, veio comunicação do reitor do Praça de Almeida, deve ser da Praça, não sei se há aqui alguma gralha, comunicando que tinha falecido na prisão daquela praça, em 2 de fevereiro de 1833 e aí sepultado no cemitério militar. Pertencia às milícias de Besteiros. Era filho do antigo capitão-mor de ordenanças de Mouronho, de seu nome José Marques de Figueiredo e Cunha. Faleceu também ainda, nas guerras liberais, o lubanense Joaquim Ferreira do Alcoce. Faleceu em 12 de junho de 1833. Era casado com Maria Ferreira. Aqui aparece Maia Ferreira, deve ser Maria Ferreira, deve haver aqui uma gralha. Pertencia às milícias de Besteiros e faleceu no Hospital de Guerra, instalado na Fábrica das Formigas, no Porto, de onde veio carta comprovativa. Faleceu ainda... Não, isto agora não é faleceu, isto agora aqui, vamos lá ver, peço desculpa. É que às vezes aqui o encadeamento o encadeamento aqui dos textos não é um encadeamento muito lógico e às vezes há aqui alguns saltos e saltamos às vezes de tema ou de subtemas para outros. Portanto, aqui agora Francisco de Gouveia quer dar nota aqui de alguém que nessa altura das guerras liberais foi muito conhecido aqui na freguesia e era conhecido pelo Tiago Furão. Durante as guerras liberais viveu um homem no Penedo dos Saltos da Helena, como um homem das cavernas, que se alimentava de milho, peixe do rio, caça e frutos campestres. Nunca contactou com habitantes da freguesia. Fugia a refugiar-se na toca sempre que ouvia vozes por perto, de onde nunca saía enquanto pressentisse alguém nas redondezas.
Era conhecido por Tiago Furão e, passados anos, apareceu morto à entrada da toca, completamente nu. O seu corpo foi trazido para a igreja num carro de bois e aí sepultado por ordem do juiz de justiças de Tondela. Muito bem. Vamos agora aqui falar da Primeira Grande Guerra, 1914-1918. A entrada de Portugal nesta guerra surge após a Inglaterra ter exigido que fossem aprisionados ou expulsos os barcos alemães que se tinham refugiado no Tejo e nas costas portuguesas. Em Portugal, vigorava a Primeira República sem implantação política sólida e com lutas partidárias que conduziam à anarquia e bancarrota. Entenderam então os políticos da época que seria oportuno Portugal entrar na guerra, dados os interesses portugueses em África. Chegaram a ser mobilizados cerca de 200 mil militares, tendo apenas sido embarcados em navios ingleses cerca de 50 mil, destinados à região da Flandres. A região da Flandres, portanto, em França. As baixas portuguesas foram de cerca de 15% das tropas enviadas, entre mortos e feridos. As tropas mobilizadas no Conselho de Tondela embarcaram na estação de Caminhos de Ferro, com pompa e circunstância e com banda de música. Da freguesia de Lobão foram mobilizados os seguintes mancebos. Abel Figueiredo do Casal era conhecido por o Abelzinho, era filho de António da Silva Figueiredo e de Maria Carlota Pereira. Foi repatriado de França para Portugal em 13 de maio de 1919. Nota, dos militares de Lobão foi o único que veio afetado das vias respiratórias pelo efeito dos gases. Bernardo Marques do Soito trouxe o equipamento de guerra, incluindo o capacete com o qual distribuía milho aos cavalos e galináceos, na casa da família Gouveia do Soito, onde era almocreve e pastor. Isto é uma particularidade curiosa, de facto. Engraçada. José Ferreira dos Santos, do Alcoce, conhecido por o Peras. O José de Oliveira de Várzea, conhecido por o Zé da Rita. O Saúl Duarte Barbosa, do Alcoce. Todos estes militares regressaram a Lobão e o Abelzinho veio afetado das vias respiratórias e que se prolongaram por toda a sua vida. O Peras não chegou a embarcar porque teve a astúcia de lançar fogo a um colchão da caserna na véspera do embarque. Foi preso, mas não embarcou para a frente da batalha. É caso para dizer que o Peras era de Lobão, mas não comia miolo de colchão. Trouxeram equipamento de guerra para casa, composto por botas, calças, blusão e capote, capacete e máscara de gás. Todos os anos iam à inspeção militar na Câmara Municipal, onde era presente o equipamento. Passados anos, já poucos tinham equipamento e o assunto era resolvido com o despir e vestir da farda à saída e entrada da inspeção, passando a farda de uns para os outros. Muito bem, muito bom. Em tempo de paz, este equipamento servia para assustar as crianças de Lobão. E agora vamos aqui também às invasões francesas, que também tiveram aqui algumas consequências nas nossas populações, aqui no território do Lobão da Beira. Vou também aqui fazer um breve preâmbulo, uma breve nota introdutória, também para fazer aqui a contextualização do conflito e do que estava em causa nestas invasões. A primeira invasão francesa, e isto não está aqui no livro, isto sou eu que estou a referir. A primeira invasão francesa de Portugal, portanto, quando invadiram Portugal, os franceses, insere-se num plano de Napoleão para impor o bloqueio continental a toda a Europa. Portanto, visando isto foi no início de 1800, portanto, princípio do século XIX. Visava acabar com o poder económico e militar do Reino Unido. Por outro lado, enquadrava-se na dinâmica expansionista da França napoleónica. Portanto, a França napoleónica tinha um espírito e uma base expansionista e de domínio de outros povos. Logo no início desse século, Napoleão fez três invasões a Portugal. Nós nos recusámos sempre a aplicar o bloqueio continental e derrotámos Napoleão nessas três invasões. Portanto, Napoleão também tentou invadir a Inglaterra em 1805, mas os preparativos da campanha, portanto, a campanha naval, foram arrasados pelos ingleses. Isto foi na batalha numa batalha muito conhecida, que é Trafalgar, que é uma batalha histórica e mítica. Isto foi ali perto do Estreito de Gibraltar. E pronto,
aqui uma mini contextualização do que foram as invasões francesas em Portugal e também relativamente à Inglaterra. E vamos então aqui passar à leitura do que diz Francisco de Gouveia sobre as invasões francesas e a relação dos 11 mortos de Lobão por essas mesmas invasões. Portanto, a terceira invasão francesa, comandada pelo general Massena, entrou pelas Beiras e as suas tropas atravessaram Tondela no dia 20 de setembro de 1810. Em Tondela, segundo o relato do padre, logo que saiu a população, entraram os malditos franceses com um numeroso exército. As populações fugiram para a Serra da Penela e para a Serra do Caramulo, com alguma proteção das companhias de milícias e ordenanças de Tondela. Nota, na Candosa de Lobão morreu um dos refugiados de Tondela. O capitão de ordenanças João de Ferreira de Gouveia e Frias, comandante da 6ª Companhia de Milícias de Besteiros, com sede em Mortágua, mandou retirar as tropas para a Serra do Caramulo para sua salvaguarda e proteção às populações, dada a impossibilidade de enfrentar tão numeroso exército. Após a Batalha de Bussaco, as populações regressadas viviam em pânico e apreensão com a chegada de boatos que davam como possível a retirada dos franceses para a fronteira através de Tondela. Nessa batalha morreu o capitão António Coutinho de Seabra, neto do desembargador Lucas Seabra da Silva, de Várzea de Cavalos, que fazia parte do Regimento de Infantaria 8, comandado pelo coronel Douglas, de quem recebeu elogios fúnebres por ser um valoroso militar e ter morrido à frente dos seus homens. O seu pai, o ministro Dr. José de Seabra e Silva, recusou o cargo de Ministro do Interior, para o qual tinha sido convidado por Junot. Fundou a Sociedade Restauradora com vista a conspirar contra os franceses. Para o equipamento do exército patriótico, fez ofertas de muito dinheiro e armou e forneceu cavalos para a nau Martim de Freitas. Num seu parecer, negou a Junot o direito de governar em nome do rei de Portugal, ausente no Brasil, alegando que só as cortes de Almeirim tinham poder para decidir. Junot governou em Portugal com o título de Conde de Abrantes. Portanto, estávamos aqui a falar, portanto, quem fundou esta Sociedade Restauradora, quem forneceu este equipamento, estamos aqui a falar do ministro, portanto, o José Seabra da Silva, ministro de Marquês de Pombal, exatamente. Então vamos agora à relação dos 11 mortos de Lobão pelas invasões francesas. Portanto, faleceu a Ana Maria Ferreira do Alcoce, solteira, era irmã de António José, foi morta pelos franceses e foi sepultada na igreja em 23 de setembro de 1810. José Marques Diniz do Alcoce foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 25 de setembro de 1810. António de Figueiredo do Alcoce era marido de Joana Rosa, pobre, e foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 26 de setembro de 1810. Francisco Soares do Casal era marido de Maria João, foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 23 de setembro de 1810. João Pais do Casal era marido de Josefa Maria, foi morto pelos franceses e sepultado na igreja de 23 de setembro de 1810. José Rodrigues do Casal era marido de Maria Portelas, também pobre, foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 25 de nove de 1810. Eu não sei se são pobres, se são ricos, agora é assim, há aqui alguns nomes que vêm, pois, a quem Francisco de Gouveia acrescenta entre parênteses a palavra pobre. Portanto, seriam pessoas mais pobres, não é? E as que não têm essa referência seriam pessoas, se calhar, mais abastadas. João Francisco, de Vila José, era marido de Joaquina Maria, foi morto pelos franceses e foi sepultado na igreja em 25 de outubro de 1810. Maria Rosália, de Várzea, era mulher de António Francisco, foi morta pelos franceses e sepultada na igreja em 23 de setembro de 1810. Nota, António Francisco era oficial de pedreiro e sua mulher tinha criado várias crianças enjeitadas. José Figueira, de Várzea, era marido de Maria de Almeida. Foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 23 de setembro de 1810. José Lopes, de Várzea, era marido de Maria Esteves. Foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 29 de setembro de 1810. E, finalmente, o Domingos Henriques, de Várzea, que foi morto pelos franceses e sepultado na igreja em 24 de setembro de 1810. O que aqui me salta à vista, de facto, é a morte de várias mulheres. Pronto, Francisco de Gouveia não faz referência nenhuma a essa situação. Não sei em que circunstâncias é que elas morreram ou que foram mortas pelos franceses, mas de facto acaba por ser aqui um bocadinho surpreendente. E pronto, hoje vamos terminar.
Voltaremos amanhã. Agradeço, como sempre, a vossa atenção e a vossa paciência. E então tenham um resto de boa semana, tenham um resto de boa quarta-feira e até amanhã, se Deus quiser. Muito obrigado.